Em Blue Lock, temos diversos jogadores talentosos e com habilidades, uma mais forte que a outra. Mas você já se perguntou quem são os 15 melhores jogadores sub-20 de Blue Lock? Eu vou mostrar eles hoje aqui pra você. Antes, quero deixar claro que essa será só a minha opinião. Se você não concorda, tá tudo bem. Você pode deixar sua lista aí embaixo, que eu vou adorar ver. Eu tô gravando esse vídeo antes do arco da Copa Sub-20. E aqui só estarão os jogadores sub-20, ok? E eu vou incluir tanto os jogadores do Blue Lock quanto aqueles internacionais que estiveram na Liga Neo-Egoísta, como o Michael Kaiser, por exemplo. Mas, deixando claro, Julian Locke não vai estar aqui, por mais que ele tenha apenas 17 anos, eu não vou incluir ele aqui, pois ele já joga no profissional. Agora sim podemos começar o vídeo de verdade. Em 15º lugar, Reo Mikage. Reo é o tipo de jogador que é muito completo, isso porque ele é equilibrado em todos os estados. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre os dados estatísticos do Reo. E o Reo tem uma habilidade muito útil, que é a cópia. Ele consegue copiar as habilidades de outros jogadores. No jogo contra o 20, ele copiou a defesa do Oliver Aiko e também a habilidade do Nagi. Na partida do Manshine contra o Bastard, ele mostrou que conseguiu copiar as habilidades do Itoshisai e do Itoshirin. Porém, a fraqueza dessa habilidade é que ele não pode copiar habilidades que vão além de sua capacidade física ou certas habilidades que envolvam algo específico do corpo do jogador, como por exemplo a velocidade do Shigiri ou as acrobacias flexíveis do Shidou. Mas mesmo assim, o Reo é um jogador muito completo e ele está desenvolvendo uma metavisão. Isso ainda não foi muito explorado, mas com certeza o Reo ainda vai evoluir muito e podemos esperar muito dele. Em 14º lugar, Yukimiya Kenny. O Yukimiya é um driblador veloz, ele tem muita velocidade e é conhecido como o rei do 1 a 1, por conta do seu drible, e ele também tem uma habilidade de chute diferenciada. Com esse chute, ele faz a bola ir para cima e fazer uma trajetória que engana o goleiro. Mas o Yukimiya tem um limitador, que é uma doença que ele tem chamada neuropatia óptica. Explicando de forma resumida, quando o Yukimiya fica cansado, a visão dele fica com borrões pretos. Mas mesmo com isso, ele ainda é um jogador muito habilidoso. Em 13º lugar, Ryoma Shigiri. O Shigiri é dito como o jogador mais veloz de todo o Blue Lock, e o segundo mais rápido da obra, perdendo só para o Julian Locke. O Shigiri tem como arma principal sua velocidade, obviamente. Desde o início da obra, o Shigiri sempre usou a velocidade para ter vantagem em campo. Na partida do Manshine contra o Bastard, usando sua velocidade para driblar fazendo cortes, ele conseguiu marcar o primeiro gol daquela partida. Mas uma coisa que afeta o Shigiri é que no passado ele teve uma lesão no joelho. E se ele se lesionar de novo, ele pode nunca mais jogar futebol. Mas ele já está fazendo reforço muscular para que isso não aconteça. Mas mesmo assim, Shigiri ainda é muito veloz e muito habilidoso. E com certeza ele vai estar na Copa Sub-20. Em 12º lugar, Tabito Karasu. Já deixando claro que eu só deixei o Karasu acima do Shigiri por conta da metavisão que ele apresentou no jogo do PSG contra o Bastard. Apesar que ele não foi muito explorado a metavisão dele, já foi mostrado que Karasu tem sim uma metavisão e o Karasu também é um jogador muito inteligente e estratégico, sendo alguém que analisa o campo de forma estratégica. Ele usa isso para analisar quem é o jogador mais fraco do time inimigo e anula, para assim o time adversário ficar com um a menos. Ele também tem um estilo de jogo que ele usa o braço para medir a distância entre ele e o inimigo e afastar o oponente. No arco da U20, Karasu era o top 3 da Blue Lock. Claro que hoje em dia ele acabou caindo um pouco, já que vários jogadores evoluíram. Mas isso não tira o mérito dele, já que ele continua sendo um jogador muito habilidoso e difícil de lidar. Em 11º lugar, Oliver Aiko. Aiko foi apresentado a primeira vez, sendo o zagueiro principal e também o capitão do Sub-20 na partida do Blue Lock contra a Sub-20. Aiko foi responsável por bloquear muitos dos chutes dos atacantes e impedir oportunidades de gol. Apesar que em alguns momentos a defesa dele foi superada, não podemos negar que como zagueiro, ele é sim muito bravo e muito habilidoso. Atualmente ele está atuando na defesa do Ubers, e assim como outros jogadores, Aiko tem uma metavisão. E uma visão diferenciada, afinal antes de ser zagueiro, ele já jogou como atacante. Então meio que ele sabe como é das duas perspectivas. E com a sua metavisão, ele consegue saber como impedir os atacantes de marcar o gol. Por tudo isso que eu falei que eu deixo o Aiko aqui em 11º lugar. Em 10º lugar, Shidou Ryusei. Eu sei que eu vou levar hate por deixar o Shidou aqui, mas me escutem, eu só deixei o Shidou tão abaixo nessa lista porque ele é muito dependente dos outros. Estando por dentro da grande área, ele é um absurdo, não importa de qual ângulo ou posição ele esteja, ele vai dar um jeito de fazer o gol. Fora que ele também é ambidestro, o que aumenta as possibilidades dele. No arco da U20, Shidou marcou gols absurdos sempre que recebia os passes do Itoshisai. Mas mesmo com essa habilidade, Shidou é muito dependente de suporte dos outros.
A gente nunca chegou a ver ele meio que elaborando, criando uma jogada sozinho. Foi só por isso que eu deixei ele tão abaixo aqui. Em nono lugar, Charles Chevalier. Não sei se eu pronunciei certo. Tá, esse é o primeiro jogador estrangeiro a aparecer aqui na lista. O Charles joga pelo PSG. E ele está sendo treinado para auxiliar o Julian Locke a se tornar o melhor do mundo. Charles é um gênio dos passes, fazendo passes precisos e arriscados. Ele adora fazer isso. Fora que ele ainda tem a metavisão, o que faz ele ganhar mais posições aqui nesse ranking. Ele tem apenas 15 anos, mas já é melhor que muitos jogadores mais velhos que ele. Fora que ele é dito como sendo um prodígio. Por tudo isso que eu falei que eu deixo ele aqui. Em oitavo lugar, Meguru Bátira. Me dói tanto deixar ele tão abaixo. Bátira é um gênio do Loki. A principal arma do Bátira são seus dribles criativos. Ele tem um controle de bola super absurdo, e com esse controle de bola combinado com seus dribles, ele é o tipo de jogador que é muito difícil de tirar a bola dele. Lá no início da obra, na partida do time Z contra o time V, o Bátira com seus dribles passou por todo o time V e marcou um golaço. O mesmo aconteceu no jogo da Blue Lock contra a Sub-20. No momento, o Bátira saiu driblando todo mundo e quase marcou o gol. Não marcou porque o Sindu defendeu. Atualmente, Bátira está entre os mais valiosos do Blue Lock. Com certeza ele estará na seleção para a Copa Sub-20. Em sétimo lugar, Seishiro Nagi. Seishiro Nagi é um dos maiores gênios de Blue Lock. Isso se não for o maior gênio. Em apenas 6 meses jogando futebol, ele já chegou no mesmo nível e até superou alguns jogadores que jogam desde criança. A principal arma do Nagi é o seu controle e domínio de bola. É dito que no quesito de domínio, o Nagi é melhor até mesmo que o Chris Spence, que é o segundo melhor jogador do mundo de Blue Lock. Com seu controle de bola, Nagi já conseguiu usar isso de formas criativas. Na partida do Manchester contra o Barça, Nagi foi capaz de fazer 5 falsos voleios para enganar o Inzaghi e marcar um golaço. E apesar da sua perna dominante ser a direita, ele chuta com quase a mesma precisão e frequência com a perna esquerda, o que aumenta sua versatilidade na hora de finalizar. Mas ele ainda tem um certo defeito de que ele ainda não criou seu próprio futebol. Na partida do Bastard contra o Manchester, ele já mostrou que ainda, em quesito de formar seu próprio futebol, ele é meio que um filhote ainda. Fora que ele também ainda tem que desenvolver um pouco mais a sua própria criatividade, como o próprio Chris Spence falou. Em sexto lugar, Barou Shoei. O autoproclamado rei do campo é o típico jogador que costuma dominar o time. Ele fez isso no início da obra, estando no time X, lá no início da fase do Blue Lock, e depois fez isso estando no time do Ubers. Barou tem diversas armas, como seus dribles de corte, seu chute de mais de 30 metros de distância do gol, e também o seu olho do predador, que é uma visão que foca no duelo contra o goleiro. Além disso, Barou tem um físico muito forte, que pode dar vantagem para ele contra outros jogadores no 1 a 1. Por isso que ele tem uma força extrema de chute e muita habilidade. Barou é dito como sendo um dos maiores talentos de Blue Lock, e é por isso que eu deixo ele em sexto lugar. Em quinto lugar, Inzaghi Yoichi. Calma, não joguem pedras em mim ainda. Eu sei que eu vou receber muito hate por deixar o Inzaghi nessa posição, mas assiste até o final do vídeo para eu explicar, ok? Bom, Inzaghi Yoichi é possivelmente o jogador que mais evoluiu dentro do Blue Lock, já que ele começou sendo um jogador medíocre que não sabia nem qual era a sua arma, mas ele evoluiu a ponto de ser o segundo mais valioso do Blue Lock. O Inzaghi tem diversas armas e habilidades dentro do campo, começando pela sua habilidade mais roubada, a metavisão. Bom, desde o início da obra sempre tivemos indícios da metavisão do Inzaghi. Com ela, o Inzaghi fica de olho em todos os jogadores no campo e até manipula os jogadores dentro de campo. Inzaghi também tem como arma principal o seu chute direto. Ao receber um passe, ele chuta direto pro gol, e todas as vezes que ele acertou esse chute, ele marcou. E agora no mangá, ele é capaz de chutar com as duas pernas. Isso foi mostrado a primeira vez no jogo contra o Ubers, e ele também tem uma habilidade incrível de improvisar em campo. No jogo contra o PSG, ele mostrou o seu chute falso de armas duplas, que nasceu do puro improviso. Inzaghi evoluiu a ponto de tomar o time do Barça para ele, mas mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que ele não superou os próximos dessa lista. Posso estar errado? Posso, mas é só a minha crença. Em quarto lugar, Dom Lorenzo. Dom Lorenzo é outro jogador internacional. Ele é o principal zagueiro do Ubers, e ele é dito como sendo o rei da defesa do Ubers. Mas mesmo sendo zagueiro, ele consegue avançar para frente do campo. Com seu estilo de drible zumbi, no jogo do Ubers contra o Barça, Lorenzo mostrou que com seu estilo de drible, os oponentes não conseguem ler seu centro de gravidade. Com isso torna difícil prever e parar o Lorenzo. Para que Lorenzo é dito como sendo o devorador de as. Na partida do Ubers contra o Bastard, Lorenzo conseguiu anular o Kaiser, que é o principal atacante do Bastard. Graças a tudo isso que eu falei,
eu deixo o Lourenço aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, Michael Kaiser. Michael Kaiser é o principal atacante do Bastard, e ele tem diversas armas e habilidades. A principal delas é o seu chute chamado de Kaiser Impact, que é dito como sendo o chute mais rápido do mundo. O próprio Noel Noah, que é o melhor atacante do mundo de Blue Lock, ele disse que o chute do Kaiser no aspecto força supera até o dele. Esse chute só foi parado por duas pessoas até agora, que foi o Lorenzo, que é o maior zagueiro de Blue Lock até o momento, e o Julian Locke, que é o mais rápido da obra. Você percebe que o chute do Kaiser só foi parado por dois personagens que têm alguma forma de anular isso? E a outra habilidade do Kaiser é a sua Metavision. Sendo um dos melhores usuários de Metavision da obra, Kaiser é muito bom usando essa habilidade, assim como o Izag. Kaiser fica de olho em todos no campo e manipula os jogadores dentro de campo. E até mesmo em diversas situações complicadas, ele consegue chutar e marcar. Um exemplo foi na partida do Bastard contra o Manchine. Mesmo com diversos jogadores na frente dele, Kaiser conseguiu fazer a bola passar por aquele espaço apertado e marcar. Já na partida contra o Ubers, a Ryu tinha dado um jogo de corpo no Kaiser, que fez ele ficar de ponta cabeça. Mesmo naquela situação, Kaiser conseguiu chutar e marcar um gol de bicicleta, fazendo a bola passar por debaixo das pernas do Oliver Aiko. Então o Kaiser é muito brabo, não tem como não deixar ele aqui. Honestamente eu acho que Izag ainda não superou ele, principalmente nas questões de habilidades individuais. Em segundo lugar, Itoshi Rin. Alguns podem estranhar eu colocar o Rin na frente do Kaiser, mas deixa eu explicar. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, a partida do Bastard contra o PSG ainda não acabou. Durante essa partida, depois que o Rin entrou no modo Flow, ele conseguiu peitar o Kaiser e o Izag ao mesmo tempo, e ele ainda tem vantagem em alguns momentos. Fora que o Rin sempre foi um jogador completo, ele chuta, passa, dribla, e ele ainda manipula os jogadores dentro de campo. Para você que não lembra, quando o Rin foi apresentado na obra, no primeiro e no segundo jogo do time dele contra o time do Izag, ele manipulava todos em campo e ele também consegue chutar de longe. Fora o seu chute curvado, no jogo da Blue Lock contra o 20, mesmo com o Aiko fechando seu ângulo, o Rin conseguiu fazer o seu chute ter uma curva absurda. Quando ele entra no estado de flow, ele consegue usar os pontos fortes dos oponentes contra eles, assim como ele fez no jogo contra o 20. Foi por tudo isso que eu deixei o Rin em segundo, mas ainda tem um jogador que fica à frente dele, e vocês já sabem quem é. E finalmente em primeiro lugar, Igaguri. Obviamente ele estaria aqui. Igaguri é o melhor jogador de Blue Lock. Não, eu tô brincando. Tá, agora vamos falar sério. Em primeiro lugar, Itoshi Sai. Itoshi Sai é o irmão mais velho do Itoshi Rin. O Sai joga pelo Real Madrid como meio campista. No jogo da Blue Lock contra o 20, ele meio que carregou o time. A principal habilidade do Itoshi Sai são os seus passes perfeitos. A sua habilidade de colocar a bola no local certo foi muito decisiva para os gols que o Sub-20 fez na partida. Fora que o Sai também é um jogador completo, além de fazer passes perfeitos, ele dribla e chuta. Só lembrar do gol que ele fez contra o Blue Lock. O Sai também é muito inteligente, ele é considerado um gênio do futebol. Com seus passes, ele impedia os membros do Blue Lock de impedir. Tá, eu sei que ficou confuso, mas eu vou explicar. Na cobrança de falta, Sai passa a bola para Shidou, e o Shigiri correu para impedir, mas mesmo em sua velocidade máxima, ele não conseguiu. Lembrando que o Shigiri é o mais rápido dentre os membros da Blue Lock. Isso porque o Sai fazia um passe perfeito não só para que o Shidou chutasse, mas também para que ninguém o impedisse. Isso acontece de novo em outro momento, quando o Sai faz um passe e o Rin tenta impedir, mas não consegue. E o Rin percebe que o passe foi feito para que ele não impedisse. Então isso mostra o nível de passe do Sai. Fora que o Sai não estava jogando a sério naquela partida. Então o Itachi Sai é muito mais absurdo do que ele mostrou. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, lembrando que essa é somente a minha opinião. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva, que isso me ajuda demais. Se você discorda da lista, tá tudo bem, deixe a sua lista aí dos melhores jogadores de Blue Lock nos comentários, que eu vou adorar ver. Obrigado a você que assistiu até aqui, eu sou o Nerd Animado, e até o próximo vídeo.